Louvado seja Deus, a palavra do Senhor nos diz: todo ser que tiver fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor, bendito seja Deus. Obrigada, Pai querido, por nesta sexta-feira o Senhor está nos dando a oportunidade, Pai, de invocar o Teu santo nome, Senhor. Louvado seja Deus, toma todas as almas, Senhor, as vidas preciosas, Senhor, que aqui estão chegando, Senhor. Eu apresento a vida de cada um deles em Tuas mãos, Pai. O Senhor conhece a necessidade, o Senhor, meu Pai, nos formou de forma maravilhosa no ventre da nossa mãe. A Tua palavra nos diz: eu é que sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. E invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvireis. Mas buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Glória a Deus. Tua palavra diz: apresente os teus planos ao Senhor e serão bem-sucedidos. Senhor, queremos consagrar a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração, o nosso corpo. Bendiga minha alma, Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendiga minha alma, Senhor, e não se esqueça dos teus feitos. É Ele que perdoa as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Que da cova retime a tua vida e te coroa de bondade e misericórdia. Manifesta a tua glória, Pai. Derrama sobre nós o teu Santo Espírito, Senhor. Porque sem ti nada podemos, Pai querido. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos amou primeiro para que a gente dê fruto, Senhor. A fim de tudo que a gente peça, Senhor, o Senhor nos conceda segundo a tua vontade. Em nome de Jesus, acampa teus anjos ao nosso redor, alcança a nossa família, Pai, livre de todo mal, nos dê em nome de Jesus. Deus apresenta a vida de cada um de vocês nas mãos do Senhor. Em nome de Jesus, eu desejo paz, alegria no Espírito Santo. Bom dia, Neiva. Oportunidade graciosa que o Senhor nos deu de estarmos juntos, de louvarmos, de adorarmos, de propagarmos a Tua palavra, de nos compadecermos uns dos outros, de perdoarmos uns aos outros, de sermos bondosos, misericordiosos, de buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas nos serão acrescentadas. Glória a Deus, Pai. Toma todos os doentes e enfermos que nesta hora precisam, Pai. Todos os doentes e enfermos que nesta hora precisam, Pai, de um milagre, de uma intervenção. Pai querido, intercedemos por todos os aflitos, pelas famílias, meu Pai, que precisam de restauração. Em nome de Jesus, aqueles que estão no banco, meu Pai querido, de transfusão, na fila de transplante, aqueles que estão com problemas de pele, em Salmos 125. Amém? Que o Senhor nos derrame sobre nós a unção do Teu Santo Espírito e nos conduza em toda a verdade. A palavra do Senhor nos diz que os apóstolos, tinha Paulo e outro apóstolo, eles estavam procurando um lugar, eles estavam em missão, eles estavam procurando um lugar assim, né, apropriado para orar. E chegou assim perto de fonte, tinha ali algumas mulheres, e tinha uma mulher em específico chamada Lídia. Tinha outras mulheres, mas tinha uma mulher em específico chamada Lídia, vendedora de púrpura, temente a Deus, e ela prestava atenção no que Paulo pregava. E Deus contemplou esse interesse ali do coração de Lídia e abriu o entendimento de Lídia. Que abriu o entendimento? Da revelação da palavra. Essa palavra que você vai ouvir, que eu vou ouvir agora, o Senhor quer nos dar uma direção para que a gente coloque ela em prática, para que a gente tenha discernimento daquilo que a gente vai fazer com essa palavra. E foi isso que aconteceu com Lídia. O que Deus fez? Deus abriu o entendimento de Lídia, para que enquanto Paulo pregasse, ela tivesse discernimento daquilo que a palavra estava revelando e ela tomasse uma atitude. Então Deus, ele vê o interesse, o nosso interesse em ouvirmos a palavra. Aleluia! E quando Lídia, ela entendeu, quando Paulo terminou de pregar, o que Lídia pediu? Ela pediu para ser batizada, ela e toda a sua casa. Ela agora queria pertencer ao reino de Cristo. Aleluia! Ela já era temente a Deus, mas ela precisava tomar um posicionamento. Eu quero ser batizada.
Eu quero pertencer a esse reino. Eu quero viver agora por meio de Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Ela tomou uma atitude a partir do momento que Deus abriu o entendimento dela. Amém? Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, amém? Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que todo o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então que a gente fique atento ao poder da palavra de Deus. Quando Zaqueu, ele sabendo que Jesus estava ali descendo, Zaqueu quis ver Jesus. Quem é Jesus? Zaqueu já tinha ouvido falar de Jesus e ele ficou curioso. Eu quero ver Jesus. E ele subiu naquela figueira. E Jesus, ele contempla ali da vontade que estava no íntimo de Zaqueu. Jesus sondou o que estava de fato em Zaqueu. E Jesus, ele se prontifica, olha, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou pousar na sua casa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Então o Senhor acha liberdade em mim e em você, quando existe também uma intenção. Eu quero ver Jesus. Jesus, eu quero te louvar. Jesus, eu quero te adorar. Jesus, eu quero uma direção. Jesus, eu quero ser dependente de ti. Jesus, essa situação está aqui, mas eu não posso nada sem a tua palavra. Quando a gente tem um esforço, se esforça, a palavra do Senhor nos diz que desde o tempo de João Batista, o reino de Deus é tomado por esforço. E quem se esforça se apoderar dele. E Zaqueu desceu com alegria. Zaqueu recebeu Jesus com alegria. Qual era o interesse de Zaqueu? Jesus. Qual era o interesse de Zaqueu? Era o que Jesus podia dar? Era o que Jesus podia ofertar a ele? Não. Zaqueu queria o Salvador. E Zaqueu desce com alegria. E Jesus vai até a casa de Zaqueu, e um dentre ali daqueles homens se questionava, que Jesus comendo na casa de um publicano pecador? Mas Jesus estava ali com um propósito, salvação. E Jesus disse, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Qual é a vontade de Deus para a humanidade? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é a vontade de Deus para a humanidade. E que vontade é essa? Salvação. Vida eterna, nos salvar dos nossos pecados. Amém? Por isso que o evangelho ele precisa ser pregado. Por isso que o evangelho precisa ser pregado. A boa nova, o amor de Deus é salvação para nós. Salvação. Recebermos o discernimento dos nossos pecados, arrependimento para a remissão. Porque através do arrependimento da remissão, Jesus Cristo, o nosso Senhor, Salvador, que padeceu por cada um de nós, nos leva ao Pai. Jesus é o caminho para o Pai. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E Deus, ele não abre mão de eu e você conhecer a palavra dele. Por isso que a gente precisa meditar, para conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. Que venha a nós o teu reino,
e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então este é o dia, essa sexta-feira. Mais uma vez o Senhor nos ajudou, nos sustentou durante toda a semana, nos dando a oportunidade de nos reconciliarmos, de darmos frutos, de pedirmos perdão, de sermos perdoados, de amar e sermos amados, de sermos bondosos, misericordiosos, de dar frutos gerados do Espírito. Os frutos do Espírito: amor, que condiz, que consiste em obedecer a palavra de Deus, os princípios que Deus. Não, mas eu temo a Deus, mas eu amo a Deus. Mas amar a Deus, eu e você ouvir a sua palavra e exercer o que Ele está nos pedindo. Então desse amor vem a alegria, a paz, porque a palavra do Senhor nos diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então os frutos do Espírito: amor, alegria, repita comigo: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. São os frutos do Espírito. São quando esses frutos são gerados, testificam quem está em nós, são justamente naquelas situações contraditórias que a gente precisa gerar. Talvez uma situação que te gere aí um conflito e te dê vontade de gritar, de falar em alta voz, mas se você tem o fruto do Espírito Santo, você é manso e humilde. E o Espírito Santo ele vai falar com você, vai te dar direção, estratégia, porque você se submeteu aos frutos do Espírito. Amém? Glória a Deus.